nós já detectamos algum buraco branco no universo? Porque buraco negro, nós já temos até 2 fotos aí de buracos negros. E os buracos brancos? Será que eles existem? Será que eles são só teoria? Será que nós já detectamos um deles? Porque existe um sinal aí no universo que gerou muita confusão. Aliás, gera até hoje muita confusão na cabeça dos astrônomos. Muita gente me pergunta, muita gente pede para eu falar sobre um tema e eu nunca falei sobre esse tema aqui, na verdade, que são os buracos brancos. Isso mesmo. O que é essa história, né? Bem, faz um tempinho já que os buracos negros deixaram de ser apenas teoria ou fruto aí da imaginação dos cientistas, né? E passaram a ser algo muito real. Nós já temos 2 fotos de buraco negro. O M87 estrela, da galáxia M87, e o Sagitários, a estrela da nossa galáxia da Via Láctea. Fora isso, detecções de ondas gravitacionais e várias outras aí evidências e provas científicas da existência dos buracos negros. Mas durante muitos e muitos anos eles foram apenas teoria. O pessoal tinha teorizado, o Einstein tinha teorizado, outros tinham ajudado e tal, mas não tinha prova nenhuma. Então, enquanto não tem prova, fica só naquele campo ali teórico. Muito bem, mas você sabia que junto com essa história do buraco negro surgiu também o buraco branco? Isso mesmo, o que seria o buraco branco, né? Essa teoria do buraco branco ela ganhou muita força lá na década de 1970 e a ideia na verdade, ela é bem simples, tá? Muito simples. Enquanto o buraco negro ele suga tudo que passa pelo horizonte de eventos, ou seja, uma região do espaço onde a força gravitacional é tão intensa que nem a luz consegue escapar dele. Isso é o buraco negro. O que seria o buraco branco? O buraco branco seria o oposto ao buraco negro, ou seja, toda a matéria que foi engolida pelo buraco negro, ela seria emitida, expelida pelo buraco branco. Ou seja, o buraco negro e o buraco branco estariam interligados. E isso é muito legal, e isso é muito interessante mesmo, porque criou-se, né, a ideia então de que se a gente pegasse um buraco branco, pegasse a saída dele, que é o buraco negro, e pegasse a saída dele, que é um buraco branco, e colocasse ela em outro ponto do universo, a gente poderia viajar por ele e sair num outro ponto do universo. Isso aí, esse lugar por onde a gente viaja para sair do buraco negro e chegar num buraco branco, é o conhecido como buraco de minhoca, ou, na terminologia mais científica e mais correta, é a famosa ponte de Einstein-Rosen. Foram esses 2 cientistas que acabaram deduzindo tudo isso, e é uma ponte mesmo que acaba ligando os dois. E assim, isso deu asas à imaginação sem fim, né? Porque imagina, você coloca um buraco negro num ponto, no outro ponto do universo coloca um buraco branco, dentro do buraco de minhoca você viaja ali rapidamente, então você iria de um ponto ao outro do universo numa velocidade muito, muito rápida. Na teoria, no papel, tudo é lindo, mas nem no papel às vezes as coisas são tão bonitas assim. Por quê? Quando você pega e começa a fazer as contas ali sobre buracos brancos e tudo mais, você chega na conclusão de que eles são objetos extremamente instáveis. Isso mesmo, o próprio buraco de minhoca já é uma estrutura no universo que seria altamente instável. E para você poder manter essas estruturas, você tem que chegar a coisas absurdas. Por exemplo, no que a gente chama de massa negativa. Quando você adiciona uma massa negativa às equações ali, tudo isso se mantém estável. Mas massa negativa a gente sabe que é um negócio que não existe, né? Então ficou toda essa confusão aí sobre os buracos brancos. Porém, alguns teóricos falaram o seguinte: mas espera lá, o buraco branco ele é diferente do buraco negro. O buraco negro, o que acontece? Ele está lá no espaço e está continuamente engolindo toda a matéria que passa pelo horizonte de evento. Passou uma matéria, ele engole, passou outra, ele engole e tudo mais. O buraco branco seria diferente. Ele não emitiria essa matéria toda que foi engolida de forma contínua. Ele emitiria tudo de uma vez só. Ou seja, ele seria uma grande rajada de matéria no universo e depois ele não teria problema. Se você coloca esse ponto aí sim, porque durante esse pequeno intervalo de tempo
o buraco branco ficaria estável e seria capaz de emitir toda a energia que foi engolida pelo buraco negro. Muito bem, com isso, né, em vista, com isso na cachola, os cientistas descobriram algo assim que chamou muito a atenção. Eles foram ver, né? Será então que em algum momento, será que existe algum evento, algum fenômeno no universo que pode nos dar alguma pista sobre a presença de um buraco branco? Muito bem. Um observatório da NASA chamado SWIFT, ele é ajustado ali para detectar os raios gama. Raios gama são um tipo aí super energético de radiação emitida aí por fenômenos que acontecem, explosões de estrelas e tal. Tudo isso emite raios gama, que são chamadas, a gente chama, na verdade, de GRB, que é as Gamma Ray Bursts, ou seja, rajadas de raios gama que são emitidas. Então, o SWIFT estava lá quietinho observando o universo. No dia 14 de junho de 2006, ele detectou um evento de raios gama, uma GRB, mas uma GRB muito diferente. Essa GRB aconteceu numa galáxia a 1,6 bilhão de anos-luz de distância da Terra, e ela foi denominada como sendo GRB 060614, que é o dia aí, né, 14 de junho de 2006. A GRB, os astrônomos conhecem, são rajadas que duram muito pouco tempo, milissegundos. Qual que era o problema dessa rajada e dessa GRB? Ela durava muito mais do que uma GRB tradicional. Ela durou, na verdade, 102 segundos. Isso é muito tempo perto das outras GRBs. É um tempo muito pequeno, né? 102 segundos, mas é muito tempo se comparado a todas as outras GRBs que haviam sido detectadas. E o mais interessante é o seguinte: esse fenômeno, esse evento, passou então a ser um candidato a buraco branco. Olha só, pode ser que a gente já tenha detectado um buraco branco, sim, no universo, e pode ser essa GRB. Por quê? Primeiro, a emissão de um buraco branco, ela tem que ser algo muito energético. Raios gama é algo muito, muito energético, talvez ali uma das partes mais energéticas da radiação. Então isso já é legal. Outra coisa, levando em consideração aquela teoria que diz que ele emitiria tudo de uma vez e não emitiria continuamente, essa rajada que durou 102 segundos seria a quantidade de tempo para poder emitir tudo. E uma outra coisa, quando eles observam as GRBs, você tem alguma supernova, algum fenômeno desse relacionado à morte de uma estrela próxima da emissão de GRB. E essa GRB não tinha nada próximo dela, não estava relacionada com nenhuma supernova. Então isso intrigou demais os astrônomos. Intrigou tanto eles, tanto que eles não tinham classificação para essa GRB. E em vez de chamar ela de um buraco branco, ela virou um candidato a buraco branco. Mas o nome oficial que eles deram foi o seguinte: uma rajada de raios gama híbrida. Isso mesmo, porque ela era muito diferente das outras, era uma GRB, emitia intensamente nos raios gama, mas era muito diferente, durava muito mais. Então, eles inventaram essa classificação. Para mim, não tem dúvida nenhuma, né, de que chamar isso de buraco branco é muito mais legal do que chamar de GRB híbrida. Porém, será que era um buraco branco? Será que não era? Isso vai ficar aí por conta de algum dia alguém conseguir matar essa charada. Mas essa, a GRB 060614, é considerada aí uma candidata a um buraco branco que nós já detectamos no universo. Estaria de acordo ali com uma vertente teórica sobre buraco branco, é muito diferente das outras GRBs. E aí? Será que era ou não era um buraco branco? Será que eles existem mesmo? E será que a gente pode detectar eles? E outra, será que eles são mesmo portais aí para a gente viajar pelo universo? Será que a GRB 060614 foi um buraco branco? E será que a gente já detectou um buraco branco no universo? Vocês lembram do sinal UAU? Aquele sinal lá, detectado em 1977, que chamou a atenção de muita gente, né? Que é considerado aí um sinal coerente de ondas de rádio que veio do universo. Será que alguma civilização fazendo contato com a gente? Isso mesmo, um astrônomo aí resolveu pesquisar isso, tentar estudar isso e descobriu a possível origem do sinal UAU, da onde que ele está vindo. Então vamos entender tudo isso. Será que alguém está ali fora
nos espiando? A verdade está lá fora. Todo mundo sabe que um dos maiores desejos, talvez aí de qualquer ser humano que habite o planeta Terra, é com certeza um dia se comunicar com uma outra civilização no universo. Será que nós estamos sozinhos no universo? Se a gente não está sozinho, cadê todo mundo? Por que a gente não consegue contato com eles? Aonde que estão todos esses seres? Então essas são perguntas, né, que assolam aí a cabeça de todo mundo. E o pior de tudo, que essas questões aí, elas não são um drama só para nós aqui, eu e você, meros populares, meros adoradores da ciência e da astronomia e questionadores do universo. Essas questões aí também estão no dia a dia da cabeça dos astrônomos. Não é à toa que eles tentam de todas as maneiras, né, fazer aí contato, ouvir ou mandar mensagem. Eu tenho falado aí ultimamente que a gente tem dois grandes projetos, que é o SET, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, que a gente tenta ouvir o universo, e o outro é o MET, que é o Messaging for Extraterrestrial Intelligence, quando a gente manda mensagens para o cosmos para ver se alguém responde ela. Muito bem. Então, lá quando na década de 1960, né, surgiu aí a aplicação astronômica, digamos assim, do radiotelescópio. E com ela veio a seguinte ideia: caramba, se uma civilização que esteja aí pelo universo, ela é inteligente, ela é evoluída, ela é um ser assim parecido com a gente, se é que nós somos evoluídos, né? Hoje já existe essa grande questão por aí, mas se uma civilização tem essa inteligência que a gente tem, ela deve ter conseguido construir algum equipamento que emita ondas de rádio. Olha só que legal. Então, com o radiotelescópio, seria possível eu detectar, eu ouvir essas emissões provenientes aí do universo, provenientes aí das grandes, de outras, né, civilizações que estejam espalhadas aí. Então, a partir da década de 60, as grandes antenas e os grandes conjuntos de antena também presentes aí no mundo afora começaram a fazer parte desse projeto de escutar, tentar ouvir algum sinal coerente, porque quando você aponta a antena para o universo, o que você ouve é um ruidão de fundo. Na verdade, né, aí tem toda aquela história, boa parte disso aí é um ruído até que vem do Big Bang e tal, não sei o que, mas o que você ouve é um ruidão. O pessoal tenta ouvir algum sinal coerente, porque se no meio desse ruidão você tiver um sinal coerente, esse sinal coerente seria o sinal enviado por uma civilização que está tentando manter contato com todos nós. Então, tudo estava ali, né? O pessoal trabalhando, usando as antenas e ouvindo só ruído. Até que num dia específico e muito especial, no dia 15 de agosto de 1977, às 10h16 da noite, hora local, lá do estado de Ohio, nos Estados Unidos, a antena Big Ear, localizado na Ohio State University, ou seja, na Universidade Estadual de Ohio, ela estava escaneando uma região do céu ali, próximo da região de Sagitário, quando ela detectou um sinal que era 20 vezes mais forte do que aquele ruidão de fundo. E isso chamou muito a atenção mesmo do astrônomo que trabalhava lá. Então, na manhã seguinte, o astrônomo Jerry Eman, que era o astrônomo responsável pelo Big Ear, chegou para trabalhar e chegou ali para analisar os resultados da noite anterior de observação, quando ele viu esse sinal. E aí ele pegou a impressão desse sinal, que saiu na impressora matricial da época, e circulou. E naquele sinal, como chamou a atenção dele, ele foi lá e escreveu a palavrinha WOW, W-O-W, indicando, né, que era alguma coisa muito interessante. Nascia aí, então, o famoso sinal WOW. E o que seria o sinal WOW? Bem, era um sinal que ele era 20 vezes mais forte do que toda a radiação de fundo ali, né, de todo sinal, de todo ruído de fundo que era recebido pela antena. Mas será que esse sinal representava alguma coisa? Qual foi o grande problema? Desde então, nós nunca ouvimos esse sinal de novo. E isso aí começou a atormentar a mente dos astrônomos, né? Será que era alguém que tinha mandado esse sinal para nós? Por que não mandou de novo? O que estava acontecendo, né? Então, desde 1977, o sonho dos astrônomos é registrar de novo esse sinal, mas até agora nada. Já tentaram, né,
procurar por esse sinal parecido por aí, já tentaram vasculhar aquela região e nada. Já chegaram a dizer que esse sinal não era nada, era apenas uma emissão ali de um cometa. Eu fiz até vídeo aqui no canal sobre isso. Ou seja, tentam de todas as formas, de tempos em tempos, surge algo sobre o sinal UAU. Mas aí, um astrônomo teve a seguinte ideia: caramba, por que nós não vamos atrás da origem desse sinal? De qual estrela que ele foi enviado? Ou de quais estrelas que poderiam ser estrelas potenciais ali para ser a origem do sinal UAU? E foi isso que ele fez, e esse artigo dele acaba de ser publicado e é muito interessante, tá? O astrônomo, o que ele fez? Ele pegou os dados da missão Gaia. A missão Gaia é aquela missão da Agência Espacial Europeia que mapeia aí bilhões e bilhões de estrelas com uma precisão muito boa, né? E pegou os dados da missão Gaia na mesma região ali que o Big Ear estava investigando na noite de 15 de agosto de 1977. Aí tem milhões, né, de estrelas ali naquela região. O astrônomo falou o seguinte: bem, vamos dar uma reduzida nessa busca. Aí ele procurou só estrelas do tipo G e do tipo K. Por quê? Porque essas estrelas, o Sol, para quem não sabe, se você pegar a classificação do nosso Sol, ele é classificado como uma estrela do tipo G6. Então a gente pensa que, né, uma das premissas para a vida existir, sendo a vida algo que a gente conhece, essa vida aqui, a vida precisa estar num planeta orbitando uma estrela parecida com o Sol. A gente não conhece nenhum outro tipo de vida que orbite outro tipo de estrela. Então ele deu uma restringida na busca dele. Bem, vou procurar só estrelas do tipo G e do tipo K, que são estrelas ali parecidas com o Sol e que, se ela tiver planetas orbitando essas estrelas na zona habitável, esse planeta poderia, por acaso, quem sabe, todavia, entretanto, ter vida, né? Então foi isso que ele fez. Então ele fez essa restrição aí. Fazendo todas as análises, o astrônomo descobriu então 66 estrelas do tipo G e K, de onde o sinal UAU poderia ter vindo. E analisando mais detalhadamente, ele chegou numa estrela específica. Eu vou ler aqui o nome dela, porque é muito complicado, você sabe, né? É a 2 MASS, M-A-S-S, e aí vem aqueles códigos que é a posição dela, né? 192819822640123. É uma estrela que está localizada a 1800 anos-luz de distância da Terra, e essa seria a estrela mais provável como sendo a origem do sinal UAU. Mas o astrônomo não parou por aí, porque uma estrela só no meio de tudo isso é muito complicado, porque a antena, ela não deu a posição exata, ela apenas recebeu o sinal. Então o astrônomo descobriu mais duas estrelas que têm uma temperatura e um brilho muito parecido com o Sol, de onde o sinal poderia sim ter vindo, e descobriu outras 14 estrelas com temperatura parecida com a do Sol, mas com um brilho ainda não muito conhecido, que também estariam nessa mesma região de onde o sinal UAU teria sido emitido. Essas estrelas, né, onde a vida poderia se desenvolver na sua órbita, essas seriam, né, as potenciais estrelas que poderiam ter planetas, caso elas tenham planetas na sua zona habitável, e se essas forem habitáveis, né, tiver alguém morando ali, essas seriam as principais candidatas aí, ou seja, seriam 14 mais duas ali, 17 estrelas para serem estudadas. E é isso, na verdade, que o astrônomo propõe. O que ele propõe, né? Bem, primeiro que se o sinal é detectado dessa estrela, que está a 1800 anos-luz de distância da Terra, nós estamos complicados para fazer uma comunicação, né? Porque 1800 anos para o sinal ir e 1800 anos para o sinal voltar. Ou seja, não vai ser nessa vida aqui que nós vamos ter qualquer evidência de que existe alguém morando nessa estrela de onde o sinal UAU tenha sido emitido. Beleza? Isso é um problema seríssimo, na verdade, né? Se existir alguém morando lá. Porém, o pesquisador dá uma ideia muito legal. Fala assim: bem, não vamos tentar comunicar, porque comunicar vai ser muito difícil. Mas que tal a gente pegar nossas antenas, apontar para essas estrelas
e procurar. Primeiro tem que procurar um exoplaneta nela. Ou, se for difícil achar, porque o exoplaneta, se for parecido com a Terra, ele vai ser muito pequeno e nós não vamos detectar, vamos tentar encontrar ali perto dessas estrelas aí, dessas 17 aí no final, se tem algum tipo de sinal de tecnoassinatura. E aí é aquela diferença, né? Tem muita gente na astrobiologia que busca por bioassinaturas, que são gases ali na atmosfera de exoplanetas que seriam indicativos de que a vida existe naquele planeta. Essa galera aqui, ela não está afim de bioassinatura. Bioassinatura não serve para nada. Eles estão indo atrás de tecnoassinaturas, ou seja, assinaturas de algum tipo de desenvolvimento tecnológico ao redor da estrela. E é isso que esse astrônomo propõe. Procurar tecnoassinaturas, assinaturas tecnológicas ao redor dessas 17 estrelas. É uma coisa legal, é uma coisa coerente o que ele propõe mesmo, e é uma coisa interessante de se fazer. E aí, será que existe alguém habitando alguma dessas estrelas e que tem uma grande antena de rádio lá e que está emitindo esse sinal para a Terra? E esse ser aí é o dono do sinal UOL? O que vocês acham, hein? Será que estamos sozinhos no universo? Essa é a grande questão. Será que uma busca dessa aí poderia encontrar alguém? Poderia encontrar uma vida? Vamos esperar, né? É o seguinte, o universo, ele não é algo estático. O universo não é algo parado. O universo não é o que nós estamos vendo hoje e ele vai ficar assim para sempre. No universo, estrelas nascem, estrelas morrem. Galáxias nascem, galáxias morrem. Uma estrela se funde com a outra. Planetas são destruídos, são canibalizados, igual eu já fiz vídeo aqui. Luas deixam de existir. Cometas mergulham nas suas estrelas. Ou seja, o universo é um lugar dinâmico, é um lugar que tem vida, é um lugar que as coisas estão mudando o tempo todo. E essa mudança acontece em diferentes escalas, desde a escala aqui do sistema solar, onde você pode ter, por exemplo, os cometas ali, Sun-Grazers, né, que a gente chama, que alguns mergulham no Sol e deixam de existir, cometas que são destruídos e tudo mais, asteroides que quando caem num planeta deixam de existir e por aí vai, até escalas cosmológicas, no caso aí quando você tem fusões de grandes galáxias, umas galáxias deixam de existir e você surge uma nova coisa. Mas existe uma escala aí muito interessante de ser estudada, que os astrônomos têm estudado para uma determinada finalidade, que já já vocês vão entender, mas que eles acabaram descobrindo algo muito interessante, que é o caso da escala galáctica, ou melhor dizendo, da escala da nossa galáxia, da Via Láctea. Isso mesmo, os astrônomos aí vêm aí há uns 70 anos com projetos de observação das estrelas da Via Láctea. São projetos assim bem consistentes, então tem vários projetos que a gente já passou aí e vai continuar passando, porque estudar as estrelas é muito importante e os astrônomos continuam fazendo isso. Quando você pega todos esses dados e começa a analisar eles de acordo ali com o framework que a gente chama, vamos dizer assim, do Big Data e tudo mais, os astrônomos descobriram algo que está chamando muito a atenção deles. Mais de 700 estrelas nos últimos 70 anos simplesmente desapareceram da Via Láctea. Isso mesmo, elas estavam ali no momento e agora, quando você vai olhar, a estrela não está mais lá. Ela simplesmente sumiu. E isso tem intrigado muito os astrônomos. A grande questão é buscar uma explicação para esse desaparecimento das mais de 700 estrelas na Via Láctea. O que pode ter causado isso? Existem inúmeras explicações, ou pelo menos tentativas de explicações. Eu vou falar algumas delas aqui para vocês, e a última, vocês fiquem aí, porque a última eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito bem, como que uma estrela pode desaparecer? A primeira coisa que pode vir na nossa cabeça é o seguinte: ela vai lá e explode como uma supernova, certo? Explodiu a estrela, supernova daquela de colapso de núcleo, onde a estrela mesmo ela acaba caindo, né, devido à sua própria força da gravidade, colapsa e deixa de existir. Excelente explicação. Só que ela tem um problema. Normalmente as supernovas, quando acontecem, elas deixam para trás uma nebulosa, uma remanescente de supernova. E em nenhum desses casos foi observada nenhuma remanescente de supernova, tá? Então, isso é um ponto aí que o pessoal não conseguiu explicar direito. Outra explicação: em vez de ser uma supernova, poderia ser uma nova. Uma nova é aquela estrela que
de repente ela surge no céu e depois ela desaparece. Esse surgimento aí, diferente de uma supernova, no caso da nova, é uma reação termonuclear que acontece ali vamos dizer assim, na concha mais externa de um determinado tipo de estrela. Então a estrela brilha muito em um determinado momento, depois ela simplesmente desaparece. Nova pode ser uma explicação natural? Pode ser sim, tá? Então essa é uma outra boa explicação para o desaparecimento das estrelas. Outra é as super flares, tá? Existem estrelas que são as anãs vermelhas, que elas podem ter super tempestades ali na sua superfície que acabam colapsando a estrela, destruindo a estrela como um todo. Então essa super flares também é uma explicação. O que os astrônomos falaram é o seguinte, né? Seria pouco provável a gente observar 700 ou mais de 700 super flares dessa praticamente de uma vez, tá? Uma outra opção, uma outra explicação natural para o desaparecimento dessas mais de 700 estrelas na Via Láctea seria que elas colapsaram direto para buracos negros. Pode acontecer? Pode também. É um fenômeno raro, mas pode ser que aconteça. A estrela, em vez dela explodir em supernova e o resto dela virar buraco negro, ela colapsaria diretamente para buraco negro. Outro processo pode ser o mesmo que aconteceu com a Betelgeuse, por exemplo. É uma estrela muito grande que emitiu aquela nuvem passou na frente dela, e no caso de Betelgeuse a gente ainda viu um pouco de brilho, só que no caso de outras estrelas pode ser que elas desapareçam totalmente e depois elas voltem a aparecer. Pode ser também. Pode ser estrelas variáveis com um período de variação muito grande. Outra explicação natural. Outra explicação, o que pode ter acontecido com a própria estrela de Tebe, a KIC 8462852. Pode ter acontecido algum fenômeno parecido. Outra coisa também que pode ter acontecido com essas estrelas, pode ter acontecido uma explosão parecida com uma gamma ray burst, uma rajada de raios gama, ou um outro tipo de explosão que a gente desconheça. Tudo isso que eu falei para vocês são explicações naturais do que pode ter acontecido com a estrela. A gente precisa avaliar tudo isso e precisa eliminar todas elas, para aí então entrarmos na explicação que alguns estão dando, e na verdade foi assim até que surgiu a identificação dessas estrelas, porque a identificação delas surgiu dentro de um programa, dentro de um projeto chamado Vasco, que existe dentro do projeto SETI. SETI, para quem não sabe, é o Search for Extraterrestrial Intelligence. E eles criaram esse programa lá, por quê? Porque o programa, na verdade, é a busca para tentar encontrar a famosa esfera de Dyson. Isso mesmo. O que pode ser que tenha feito essas estrelas desaparecerem nada mais é do que simplesmente uma civilização alienígena que construiu uma esfera de Dyson ao redor delas, e aí elas estão sugando a energia da estrela. A estrela você não vê mais e a civilização está sugando a energia dela. Fica aí, né, a grande questão: o que será que aconteceu com essas estrelas que desapareceram? A gente tem mais de 700 estrelas analisadas aí nos últimos 70 anos que simplesmente desapareceram. Vamos falar de quê? Vamos falar de alienígenas de novo? Vamos, é bom, né? É bom porque um trabalho saiu aí muito legal falando o seguinte: a gente não deve procurar civilizações alienígenas em qualquer lugar, não. A gente deve procurar por esferas de Dyson ao redor de estrelas do tipo anã branca. E lá devem ter muitas civilizações alienígenas escondidas. O desejo do ser humano é procurar se tem alguma civilização. Existem duas grandes vertentes. Uma é procurar se tem qualquer tipo de vida. Aí tem os bioassinaturas, o James Webb vai ajudar nisso e tal. E a outra é ir atrás das tecnoassinaturas, ou seja, procurar civilizações avançadas pelo universo. Existem várias estratégias de fazer isso. Nós já vimos que tem o SET que ouve sinal, tem o MET que manda mensagem, o Messenger for Extraterrestrial Intelligence. Nós vimos essa semana que tem aquele lance das civilizações itinerantes, né, que vão ficar pulando ali de Rogue Planets para Rogue Planets para poder chegar. Ou seja, tem várias ideias aí, até ontem, né, aquele negócio das civilizações do mal aí que podem ter e estar espalhados pela Via Láctea. Ou seja, tem várias maneiras, várias vertentes, várias ideias de você tentar encontrar uma civilização avançada por aí.
Lá na década de 60, um físico, o Freeman Dyson, ele bolou uma coisa muito legal, baseado naquele lance das civilizações de Kardashev, que precisam ser de tipo 1 para consumir toda a energia do planeta, de tipo 2 para consumir a energia da estrela, do tipo 3 para consumir a energia do seu sistema e por aí progressivamente. Para você poder consumir toda a energia da sua estrela, um físico então chamado Freeman Dyson, lá na década de 60, bolou a ideia de você construir uma esfera ao redor da sua estrela. E isso levou o nome de esfera de Dyson. Então você constrói uma esfera ao redor da estrela, essa esfera teria ali como se fosse células fotovoltaicas, lógico, é um negócio mais complicado e tal, e com isso você conseguiria retirar a energia da sua estrela e assim uma civilização poderia evoluir ao redor dessa estrela. Isso é uma ideia que ele teve. Depois ele propôs como sendo uma esfera mesmo, toda fechadinha. Depois essa ideia avançou um pouco e mudou, né, da gente colocar não um negócio completo, mas colocar tipo placas assim afastadas, e aí você teria o mesmo efeito para poder tirar a energia da estrela. Então isso é um conceito importante, que é a esfera de Dyson, que a gente tem que ter na mente. Lembrando que até hoje a gente não encontrou nenhuma esfera de Dyson pelo universo, é apenas uma ideia, lembrando sempre da KIC 8462852, que vamos dizer assim, popularizou mais recentemente esse lance da esfera de Dyson, quando se pensou que poderia ser isso que estaria diminuindo o brilho da estrela, porque um dos efeitos é justamente esse, diminuir o brilho da estrela. Então, guarda esse conceito aí da esfera de Dyson. Um outro conceito importante aqui é a gente entender o que é uma anã branca. Uma anã branca é o final da vida de uma estrela parecida com o Sol. Bem, se a gente está procurando vida pelo universo e a única vida que a gente conhece é a nossa, então a gente tem que procurar a vida num planeta parecido com o nosso que orbite uma estrela parecida com a nossa. Esse é o princípio básico. Com isso, a gente procurar vida em anãs brancas, ao redor de anãs brancas, não é tão absurdo assim, porque como o Sol vai se transformar numa anã branca, tem várias outras anãs brancas por aí que eram parecidas com o Sol antigamente e viraram anãs brancas. Então, um físico resolveu juntar as duas coisas. Resolveu juntar a esfera de Dyson com as anãs brancas. E aí ele bolou a seguinte ideia: por que não procurar civilizações alienígenas em anãs brancas? Mas aí, anã branca não é um negócio tão fácil de encontrar, não. Tá? A gente não conhece tantas assim, é difícil, ela é uma estrela que ela não emite mais, a radiação que ela emite ali é por conta apenas da radiação remanescente da sua estrela, então ela não tem mais o processo de fusão. Não é fácil encontrar anãs brancas pelo universo. Muito mais difícil encontrar uma esfera de Dyson ao redor de uma anã branca. Mas o que esse físico propôs é um negócio muito interessante. O que ele falou? Olha só, nós vamos usar a radiação infravermelha e vamos procurar as anãs brancas pelo universo, e se tiver uma esfera de Dyson, nós vamos ter uma determinada assinatura no infravermelho. A gente vai conseguir ver no infravermelho essa esfera de Dyson ao redor da anã branca. Foi isso que o cara propôs, escreveu um artigo que foi publicado não em qualquer revista, não, tá? O artigo dele aí foi publicado aí numa revista bem importante até de astronomia, que é justamente a detectabilidade óptica e infravermelha de esferas de Dyson ao redor de estrelas do tipo anã branca. Foi isso que ele propôs. Lógico, né? Até agora nós não encontramos nenhuma esfera de Dyson e procurar anã branca é um negócio complicado. Mas o que ele propõe é o seguinte: vocês querem tentar um dia encontrar algum tipo de civilização? Então virem a sua busca para essas anãs brancas, porque lá você vai encontrar. Ele chegou até a fazer um cálculo, tá? Um cálculo estatístico ali, falando que pelo menos 3% dos planetas habitáveis que orbitam estrelas que eventualmente se transformaram em anãs brancas poderiam, isso toda uma matemática que ele fez, eu vou deixar o artigo aqui para quem quiser consultar. 3% dos planetas poderiam ter civilizações que poderiam construir esferas de Dyson. E aí, se você pegar que a estimativa de planetas habitáveis ao redor de estrelas parecidas com o Sol é de cerca de 300 milhões, isso aí colocaria cerca de 9 milhões de civilizações escondidas em esferas de Dyson pela nossa galáxia. Essa é uma estimativa que foi feita. Mas o legal é isso, né? O legal é você ter, como eu falei já essa semana,
o legal é você ter assim as vertentes para você trabalhar. Você pode mandar sinal, você pode tentar ouvir sinal, você pode procurar de um jeito, você pode procurar de outro. O lance é sempre procurar, porque com a procura muitas outras coisas vão surgir. Por enquanto, o que se mantém mesmo é o nosso querido paradoxo de Fermi. Ou seja, se o universo está cheio de vida, cadê essa vida que a gente não encontra e não acha de jeito nenhum? Então, isso aí é uma coisa muito interessante, muito legal. Agora tem uma coisa, tá? Em toda essa história aí da esfera de Dyson, na anã branca e tal, nós temos o James Webb, né? James Webb, 12 de julho, lembrando aí, né, que ele vai soltar a primeira imagem completa, colorida, espectroscopia e tudo. O James Webb é um telescópio que estuda no infravermelho. Aliás, os outros 2 telescópios infravermelhos que nós já tivemos, que foi o WISE e o Spitzer, eles fizeram busca por anãs brancas. O James Webb pode fazer também. Já pensou se o James... Olha só, olha que eu vou dar uma viajada agora, hein? Se segura aí na poltrona, que eu vou viajar agora. Imagina se o James Webb descobre bioassinaturas ao redor de exoplanetas e esferas de Dyson ao redor de anãs brancas. Já pensou se isso acontece? Aí sim, né? O James Webb vai se pagar tranquilamente. Ninguém vai reclamar que ele custou os 10 bilhões de dólares e foram 20 anos aí de espera. Mas tá aí mais um trabalho muito interessante nessa busca insana, incessante, nessa busca maluca que o ser humano tem para encontrar se tem alguém aí fora. Será que tem alguém aí fora olhando a gente, vendo a gente aqui? Essa é a busca que não para e existem várias maneiras de você ir atrás disso. Estou trazendo algumas aqui para vocês entenderem, porque isso aqui vai muito além, tá? O que eu quero que vocês entendam, ao invés de vocês ficarem me xingando aí, é o seguinte: isso aqui vai muito além do que simplesmente o cara tirar uma foto de um drone voando ali com a sua luzinha numa plantação de noite e falar que aquilo lá é uma inteligência alienígena que vem nos visitar. Isso aqui são maneiras de você tentar buscar esse tipo de inteligência que ela existe aí pelo universo, só que de maneira assim calcada na ciência de alguma forma, né? Aqui calcada bem na ciência mesmo, porque a esfera de Dyson foi um físico que propôs, o lance das anãs brancas também, o cara pode propor qualquer coisa, se a gente vai encontrar ou não é outra história. Mas tá aí então, vamos procurar civilizações escondidas em esferas de Dyson ao redor de anãs brancas. É um dos grandes mistérios da humanidade, um dos grandes mistérios da ciência, um dos grandes mistérios da astronomia. Será que a matéria escura, que representa aí boa parte do universo, será que ela é feita de partículas? Será que são partículas microscópicas? Será que são partículas macroscópicas? O que é feita essa matéria escura que a gente não vê, mas a gente vê o seu efeito? Então existem aí várias, ideias sobre a composição da matéria escura, a origem dela. Existem picos de densidade de matéria escura que podem acontecer ali em torno de buracos negros, ou seja, os buracos negros ajudariam a detectar a natureza, a origem da matéria escura. Isso que é muito legal. Mas hoje vamos para algo um pouco além da nossa imaginação. Nós sabemos que existem exoplanetas, todo mundo sabe. Aliás, eu falei para vocês, tem um paper, né? Eu vou trazer aqui para vocês também, que o pessoal fala que não tem exoplaneta nenhum, tá? Que tudo isso aí que apareceu são efeitos de estrela. É um trabalho interessante, né? No mínimo interessante, pra gente ver aí o que o pessoal está falando sobre isso. Mas com certeza deve ter sim. Tem mais de 5 mil exoplanetas que foram descobertos até o momento, exoplanetas de vários tipos, de várias formas e tudo mais. Muito bem. Um grupo de pesquisadores resolveu fazer um determinado estudo. E se, ou será que seria possível existir planetas feitos de matéria escura? Já que a gente não sabe o que é matéria escura, ela pode ser, a matéria escura pode ser algo macroscópico. E por que não ser do tamanho de um exoplaneta? Então, foi isso que esses pesquisadores aí trabalharam e trouxeram aí uma ideia muito interessante de como, podem existir esses tipos de planetas e como eles poderiam até mesmo serem detectados. Olha só que coisa mais interessante que eles conseguiram escrever, né? Então, os autores falaram que se certas condições forem atendidas, você pode sim ter planetas
constituídos de matéria escura. Então foi isso que esse pessoal trabalhou aí. Eu vou deixar o artigo aí na descrição. Eles propõem então a possibilidade de exoplanetas feitos de matéria escura e propõem também os métodos para explorar e procurar esses exoplanetas. Eles propõem vários métodos, tá? Vários métodos, ou seja, relação massa e raio, espectroscopia e o principal deles, que é o trânsito, né? O trânsito do planeta, que a gente já usa hoje para detectar exoplanetas no universo. O método da curva de luz, né, do trânsito, né, que é esse método que a gente fala, ele é enfatizado como sendo a maneira de distinguir exoplanetas parcialmente transparentes, feitos de matéria escura, dos exoplanetas feitos de matéria bariônica, ou os exoplanetas ordinários, que eles chamam, que são exoplanetas totalmente opacos. Então, esse método da curva de luz aí é o método mais interessante. A análise, né, que eles fizeram mostra que exoplanetas de matéria escura com raios muito grandes e com baixa opacidade podem ser identificados com as sensibilidades atuais que nós temos aí. Olha só. No entanto, né, o artigo também destaca a necessidade de mais estudos serem feitos para você poder determinar as mudanças no resultado ao incluir mais parâmetros no modelo. É aquilo lá que eu sempre falo para vocês: modelos, né, são cobertores curtos, né? Você tampa a cabeça, descobre o pé; você cobre o pé, descobre a cabeça. Porém, né, resumindo aí esse artigo muito interessante, os autores fornecem uma nova perspectiva sobre a natureza dos exoplanetas, além de apresentar aí para todos nós os métodos, né, para que esses exoplanetas eles sejam procurados e eles sejam então detectados. Quando o exoplaneta ele passa na frente da estrela, acontece o trânsito, a curva de luz da estrela, o brilho da estrela diminui. Então os astrônomos eles podem medir a profundidade do escurecimento para calcular o raio do exoplaneta. Os exoplanetas também fazem com que as suas estrelas se movam um pouco, pois as duas se movem em torno do mesmo centro de massa ali. Então pode ter toda essa variação. A quantidade de movimento, né, que é chamada de velocidade radial, pode ser usada para calcular a massa do exoplaneta. Então você usa o trânsito, calcula o tamanho; você usa a velocidade radial, você calcula a massa. Com essas medições é possível calcular a densidade de um exoplaneta, ou seja, você tem massa, você tem volume, você calcula a densidade. Densidade é massa sobre volume. E você pode determinar a constituição de um exoplaneta. Uma densidade baixa, por exemplo, como a de Júpiter, implica numa enorme atmosfera, né, um gigante gasoso. Uma densidade maior, como a Terra, implica uma composição rochosa. Então é assim que é feito todo o trabalho. De acordo com os pesquisadores, isso poderia ser usado para detectar potenciais exoplanetas de matéria escura. Um exoplaneta de matéria escura pode ter propriedades diferentes das esperadas dos exoplanetas de matéria bariônica. Então você pode obter um exoplaneta mais denso que o ferro, por exemplo, ou um de densidade tão baixa que a sua existência é impossível de ser explicada. Atualmente, lembrando, né, é bom deixar claro que nenhum desses extremos foram identificados até agora nos mais de 5.000 exoplanetas descobertos. Além disso, através do trânsito é possível medir a atmosfera do exoplaneta. Isso significa que se alguma luz for absorvida ou reemitida por moléculas na atmosfera, os cientistas podem analisar. Então, isso aí é o que a gente já sabe. Se a velocidade radial sugere que um exoplaneta deve transitar e então nenhum trânsito é observado, isso pode ser uma pista apontando para um exoplaneta de matéria escura. Olha só que interessante. E se um exoplaneta transitar, né, ele vai exibir uma forma inesperada, isso também pode ser uma ideia. Ou seja, se você analisar a curva de luz da estrela com um exoplaneta passando na frente, pode ser que esse exoplaneta seja um exoplaneta de matéria escura. Devido à sua força de interação muito pequena, mas constante com as partículas do modelo padrão, o exoplaneta de matéria escura pode não ser completamente opaco, fazendo com que a forma da curva de luz
se distingua de um exoplaneta que é totalmente opaco, isso que eu já falei para vocês. Lógico, né, que tem muita coisa para ser feita, existe muita pesquisa para ser feita em cima disso, mas o mais legal é eles mostrarem que, respeitando certas condições, podem existir exoplanetas feitos de matéria escura e esses exoplanetas de matéria escura podem também ser detectados, seja por variações ali na velocidade radial, seja por curvas de luz meio esquisitas. Então tá aí, né, os pesquisadores, os astrônomos buscando de qualquer maneira uma resposta para a matéria escura, que é um dos grandes mistérios do universo. Será que a resposta para a matéria escura, então, não está nos buracos negros e está nos exoplanetas? Fica aí a dúvida. Foi ouvido lá de Próxima Centauri. Será que encontramos alguma civilização em Próxima Bzinho? Vamos entender essa história toda que tem chamado muita atenção aí do pessoal. Uma matéria aí que tem muita gente falando, né? Até perguntaram se eu não ia falar sobre isso, né? Mas eu tenho aqui vários roteirinhos já pronto aqui para vídeo para vocês. Um deles é esse, né? Foi anunciado aí que um grupo de pesquisadores, um grupo de astrônomos detectou um sinal de rádio vindo de Próxima Centauri. O que será que é isso? E é isso que nós vamos conversar aqui agora, tá? Bem, esse negócio de ouvir, né, estrelas e de detectar algum sinal coerente ficou muito famoso, muito conhecido desde a década de 70 com o sinal WOW, né? Eu já fiz vídeo aqui do WOW, fiz vídeo aí falando até o que pode ser esse sinal e tudo mais, só procurar aí que vocês vão encontrar. O sinal WOW foi então, né, ele foi detectado ali pelo radiotelescópio Big Ear lá nos Estados Unidos, e o pesquisador ele viu ali uma sequência, vamos dizer assim, de sinais que ele achou interessante e marcou aquilo ali com a palavrinha WOW. Isso aí ficou muito famoso, né? Quando a gente fala de procurar vida, indícios de vida, sinais de vida, né, a gente tem duas coisas que a gente precisa separar, né? Tem a turma da astrobiologia que procura as chamadas bioassinaturas, ou seja, alguma emissão de um gás que só pode ser emitido por vida, e isso é um indício de que naquele planeta, naquele objeto que está sendo estudado, você tem algum tipo de vida, podendo ser uma vida microbiana, podendo ser qualquer tipo de vida que gere aquele gás ou aquele indício que você está procurando. E existe um outro lado, né, um grupo muito grande que procura por as chamadas tecnoassinaturas. Aí é totalmente diferente da bioassinatura. Na tecnoassinatura, o interesse é encontrar uma civilização inteligente, e essa civilização, para ela ter um nível de inteligência, ela deve ter construído um equipamento de rádio que está emitindo um sinal de rádio. Isso aí é vamos dizer assim, um requisito para a civilização ser considerada inteligente. E aqui na Terra, os astrônomos com as grandes antenas, com os grandes radiotelescópios, tentam então captar esse sinal, captar indícios de uma tecnoassinatura. Então você tem o pessoal da bioassinatura, que pode ser qualquer tipo de vida, microbiana e tudo mais, e você tem o pessoal da tecnoassinatura, que aí sim é uma vida inteligente, desenvolvida a ponto de construir um equipamento para transmitir ondas de rádio pelo universo. E aqui na Terra, como que a gente faz para tentar detectar isso? Existiu, né, um grande projeto chamado SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que usava aí as grandes antenas, como o Big Ear e várias outras antenas de radiotelescópio, ouvindo esses sinais. Aí em 2015, o Yuri Milner, que é um bilionário aí do ramo da internet, junto com Mark Zuckerberg e junto com Stephen Hawking, resolveram criar o Breakthrough Initiatives, e dentro dele você tem um grande projeto chamado Breakthrough Listen. É um projeto aí na casa dos 100 milhões de dólares, onde o dinheiro é investido para desenvolver os melhores receptores de onda de rádio em grande quantidade, para que esses receptores sejam acoplados nessas grandes antenas e que de alguma forma eles possam então tentar detectar um sinal coerente, um sinal vindo de uma tecnoassinatura. Esse projeto começou a rodar então em 2015, basicamente ele englobou o projeto SETI,
E esses equipamentos ficam aí então instalados nas grandes antenas, recebendo muito sinal. É muito dado que os astrônomos precisam estudar, precisam minerar, tudo a ver com data mining, big data, tudo isso que eu já falei aqui no canal também. Os astrônomos ficam ali em cima tentando então descobrir um sinal que seja coerente, que esteja ligado com uma tecnoassinatura. Então, basicamente, essa introdução aí do assunto. E o que aconteceu recentemente? Na verdade, toda essa história aí de Próxima Centauri começa em 2019. Isso mesmo, foi lá em 2019 que os astrônomos, então, começaram a detectar sinais interessantes vindo dessa estrela. E por que essa estrela é interessante? Porque a gente sabe que ela agloba aí, né? Ela tem na sua órbita o próximo Bzinho, que é o exoplaneta mais próximo da Terra. E será que o exoplaneta pode ter vida, pode ser habitável? Então tudo isso acabou chamando a atenção. Bem, é o seguinte então, em 29 de abril de 2019 foram coletados os dados que revelaram um sinal interessante. Os astrônomos estavam usando a antena de Parkes, que é uma dessas grandes antenas que tem aí, para estudar flares na estrela Próxima Centauri. Para quem não está ligado, né? Próxima Centauri tem o próximo Bzinho e existe toda uma discussão se ele poderia ser habitável ou não. Então o que o pessoal faz? Eles estudam as emissões, os flares solares, aqui no caso no sistema solar, é uma flare solar, aquela emissão, né, aquela rajada de vento solar, para saber se a estrela Próxima Centauri é muito mais nova, muito mais ativa. Será que esses flares não destruiriam a vida em Próxima Bzinho? Então eles estavam ali observando ou estudando a estrela atrás dessas flares aí, para tentar entender como que isso afeta o Próxima Bzinho. Os astrônomos observaram a estrela por 26 horas e entre os sinais detectados teve um que chamou a atenção, emitido em 980 MHz. Isso aí é uma outra coisa bem importante, que para que seja uma tecnoassinatura, para que seja emitido por uma civilização extraterrestre, não é qualquer sinal. O sinal tem que ser emitido dentro de um intervalo de frequência ali. Esse sinal foi denominado de Breakthrough Listen Candidate 1, ou BLC-1. É um feixe estreito e os astrônomos revisitaram esse sinal. Tá? Notaram que a observação de Próxima Centauri durou 30 minutos no decorrer de uma semana. O radiotelescópio, para vocês entenderem como que funciona o Breakthrough Listen, é o seguinte: ele aponta para uma estrela candidata, por exemplo, Próxima Centauri, passa um tempo observando a estrela, depois ele aponta para outro lugar qualquer. Tá? Ele vai fazendo, é a metodologia que o radiotelescópio usa para tentar procurar um sinal que seja coerente. E assim, em 5 dos 30 minutos de observação de Próxima Centauri, o sinal reapareceu. Tá? É um sinal interessante? É um sinal interessante, sim. Mas o que os astrônomos dizem? Eles dizem que muito provavelmente 99,9% de chance desse sinal ser algo emitido aqui na própria Terra. Tá? Essa que é a conclusão que eles chegaram. Mas sempre tem aquele 1% ali, né, que deixa a pulga atrás da orelha do pessoal. E é atrás desse 1% que eles vão tentar procurar alguma coisa. Os astrônomos envolvidos nesse projeto já estão escrevendo um artigo científico, que deve ser publicado em breve, relatando, explicando, examinando esse sinal a fundo, para que todos possam ter conhecimento disso. Enquanto isso, fica aí a nossa especulação, né? Será que vai ter algum tipo de vida ali em Próxima Bzinho? Será que os astrônomos conseguiram descobrir alguma civilização ali que está tentando se comunicar com a gente? Brincadeira, né? Provavelmente não tem mesmo. Mas fica aí a dica para quem quer escrever um roteiro aí de hard sci-fi, fica muito legal, porque você pode falar de Próxima Centauri, você pode falar de exoplaneta, você pode falar de Próxima Bzinho, que é o exoplaneta mais próximo da Terra, ou seja, fica um roteiro muito legal aí. Vou acompanhando aqui, vamos ver quando que o artigo vai ser publicado, mas assim, como dizem os astrônomos, o próprio Yuri Milner falou, né, que todo esse projeto aí foi feito, a gente sabe que a probabilidade de encontrar alguma coisa é muito pouca, mas a gente pode procurar, e óbvio isso, tá? O pessoal aí vai falar, mas você é contra. Eu não sou contra a vida em outro lugar, não, eu só não acredito que exista. Mas o dia que encontrar, eu vou ser o primeiro a estar aqui com
com o ET aqui do nosso lado. Estou zoando, não vai ser assim, né? Mas eu não sou contra nada disso e já falei muitas vezes que eu acho que tem que procurar sim, porque a procura para isso geram várias outras descobertas. Tem um spin-off violento nisso aí, vamos acompanhando, mas isso aí é o sinal. Será que encontramos algum tipo de vida em próximo a Bezinho? Vamos aguardar o artigo e vamos aguardar mais o que o pessoal vai falar sobre isso. Combinado? 7 vazios cósmicos mais próximos da Via Láctea e os mistérios que os astrônomos encontraram estudando esses grandes bolsões que aparentemente não tem nada. Mas será que é assim mesmo? Quando a gente estuda o universo, né, a gente pode estudar o universo em diversas abordagens, vamos dizer assim. Eu posso estudar o universo aqui no sistema solar e tal, eu posso estudar o universo na nossa galáxia, eu posso estudar o universo no nosso grupo de galáxias, eu posso estudar a relação entre grupos de galáxias e ir aumentando esse escopo, essa abordagem de estudo. Todas essas abordagens, a única coisa que muda nela, né, a principal coisa que muda entre elas, é uma coisa muito importante na astronomia, que é chamada de escala. Isso mesmo. Então eu tenho desde a escala local, onde eu estudo aqui a planeta, né, a relação dos planetas, o sistema solar, até escalas muito maiores, escalas de galáxia, escalas de aglomerados de galáxia e assim por diante. E quando a gente fala no universo, fala de escala, o universo no que a gente chama ele da sua maior escala, na sua maior escala, ou como o pessoal gosta de dizer, o universo em grande escala. Quando você olha, se você tivesse o poder de sair do universo e ver ele em grande escala, você veria o universo como se ele fosse uma teia. Isso mesmo, por isso que tem aquele termo, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal, sobre a teia cósmica. Isso mesmo, é assim que a matéria está distribuída no universo, está distribuída numa teia cósmica. Lembrando que nessa teia cósmica, os nós da teia, ou seja, onde os filamentos se encontram, é nesses pontos que você tem as galáxias, os aglomerados de galáxias e tudo mais. Os filamentos são aqueles filamentos de gás, né, que a gente tem e que a gente é difícil até de iluminar. Já tem alguns vídeos aí, alguns estudos que eles conseguiram iluminar alguns desses filamentos, mas é assim que o universo está distribuído na sua grande escala, formando uma gigantesca teia que a gente chama de teia cósmica. Lembrando que, assim como uma teia de aranha, né, quando você olha uma teia de aranha, você vê que a teia de aranha tem os nozinhos ali, tem os filamentos, mas também ela tem um negócio muito interessante. Ela tem o quê? Ela tem os vazios. Isso mesmo. Então, entre um filamento e outro, entre um nó e outro da teia, você tem regiões que são vazias. E o universo é dessa mesma forma. Ele é formado pela teia, pelos nós, pelos filamentos e pelos grandes vazios cósmicos que a gente chama. Uma outra coisa muito importante dessa teia cósmica, que ela é o maior padrão de distribuição de matéria que a gente encontra no universo. Estudar esses vazios cósmicos é algo muito interessante, muito intrigante, e para vocês terem ideia, tem vazios cósmicos que chegam a ter 20 milhões de anos-luz de diâmetro. Isso mesmo, vazios cósmicos com 20 milhões de anos-luz de diâmetro. Uma coisa, né, que a gente nunca pode esquecer quando fala de universo é que além da matéria ordinária que a gente chama, que é estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias e tudo mais, a gente tem boa parte do universo que é formado por o quê? Pela matéria escura. A matéria escura que a gente não vê, isso mesmo. E a matéria escura ela tem um papel fundamental no nosso entendimento do universo, lembrando que o modelo que a gente tem e que rege aí o universo como a gente conhece é chamado do modelo lambda CDM, né? Ou seja, que tem a energia escura, o lambda, mais toda a parte da matéria escura. É isso. Então para a gente entender como que o universo funciona, a gente precisa entender não só da matéria ordinária, mas também da matéria escura. Então, para entender a matéria escura, já que ela não interage com nada, a única maneira de você estudar a matéria escura é observar o universo em grande escala. Quando você observa o universo em grande escala, você chega no quê? Você chega nos vazios cósmicos. Então, um grupo de pesquisadores pensou o seguinte: caramba, vamos então estudar os vazios cósmicos, porque aí
Se eu conseguir estudar os vazios cósmicos, muito provavelmente eu vou encontrar ali relações que vão ser muito importantes para que eu entenda tudo isso. E foi isso que eles fizeram. Um estudo recente publicado aí, os pesquisadores estudaram os 7 maiores vazios cósmicos, ou 7 vazios cósmicos mais próximos da nossa galáxia, para tentar entender alguma coisa sobre eles. E eles descobriram coisas muito interessantes. A primeira constatação é o seguinte, que eles descobriram, embora os vazios cósmicos eles estejam vazios de galáxias, de matéria ordinária, eles não estão vazios, eles estão cheios de matéria escura. Isso mesmo. E como que eles descobrem isso? Pelas interações ali com a luz de galáxias mais distantes. Então, quando a luz passa por esses vazios, interage com a matéria escura e aí você tem as diferenças. Essa é a única maneira da gente saber que tem matéria escura. Todo esse estudo foi feito usando simulações computacionais. Então, isso é uma primeira coisa. Além disso, né, parte dos 7 vazios que foram estudados aí pelos pesquisadores